E o TV Olhar Direto esteve com o diretor superintendente da STT em Camaçari, o senhor Edmilson, onde estivemos abordando algumas pautas a respeito do trânsito na cidade, tais como a falta de alguns agentes de trânsito para auxiliar o trânsito que está muito imenso nessa cidade. Também tivemos falando sobre as sinalizações em quebra-molas, em passeios, e também, por último, falamos sobre o intenso trânsito que está se formando na Avenida Sul. Hoje nós estamos com uma programação também com relação a essa situação dos agentes, né, de trânsito e transporte nas ruas do município de Camaçari. Com a questão das obras que estão sendo feitas aqui, as intervenções que estão sendo feitas na orla, nós estamos tendo que deslocar os agentes para algumas tarefas permanentes. Então, guardar algum lugar que está interditado, algum serviço da Embasa, algum serviço do próprio município. E para tentar resolver esse problema, nós estamos tentando mudar a escala de trabalho dos agentes para que a gente consiga ter mais agentes durante o período diurno na cidade, para tentar também fazer um frente a essa necessidade dessa organização do trânsito nesses horários de pico dentro do município de Camaçari. E é o caso assim, seu Edmilson, de contratação, vamos dizer, para ajudar mais na gestão, né? Não, nesse primeiro momento não se trata de novas contratações, se trata de ajuste de escala. Nós chegamos e tínhamos muitos dos nossos agentes sem gozar férias, sem gozar licença prêmio. Então, assim, tivemos que fazer uma concessão nesse sentido também, de regularizar essas situações. E agora, para o segundo semestre, tivemos vários eventos também durante esses últimos meses, que precisava da presença do agente lá, então isso também tirava o agente dessa função direta de estar na rua. Mas agora, no segundo semestre, com a diminuição desses eventos na cidade, dessa condição, a gente espera que a gente consiga, dentro dessa questão da escala, dos horários, a gente ter uma presença maior dos agentes nesses horários de pico na cidade. Edmilson, e concernente também a sinalização, né? Placas de sinalização, principalmente contra quebra-molas e a pintura dos tais também, certo? Que tem causado um grande transtorno à noite, principalmente, né? Para pessoas que trabalham com transporte, ônibus, vans, né? Olha, essa é uma situação que nós, quando chegamos no governo, tivemos que fazer avaliação de vários contratos. Esse foi um dos contratos que nós fizemos essas avaliações também. E no momento que a gente definiu que iríamos fazer retomar a sinalização horizontal e vertical da cidade, foi justamente no momento que teve o período de chuvas. Então, a gente hoje está já com ordem de serviço emitida para a empresa, mas aguardando as chuvas cessarem aqui no município. A gente precisa de 3, 4 dias de sol ininterrupto para poder a empresa entrar para fazer a sinalização horizontal da cidade, sem ter o risco de ter um prejuízo com relação ao gasto público na pintura com asfalto encharcado, com asfalto com muita água. Então, nós já estamos já mais de 15 dias ou 20 dias, mais ou menos, com a ordem de serviço emitida, aguardando essa melhora do tempo. Estamos agora aí com um prazo de, na semana que vem, tentar começar, porque parece que vai ter uma janela aí de sol de 3, 4 dias seguidos, para a gente começar com esse trabalho no centro da cidade, e a partir daí seguindo para o restante da cidade de Camaçari. Outra avenida que se tornou importante é a Avenida Sul, que também está um fluxo muito grande, né? E tem pessoas que ficam parando, caminhão, ônibus, parando onde não deve. Não tem nem lugar de estacionamento ali na própria via, né? E está atrapalhando muitas pessoas, está atrapalhando o trânsito em si. E é uma via que não se esperava ter um fluxo tão grande, por causa que tem Parque Verde, Glebaé, né? Como é que vocês veem assim? Olha, é uma situação, Bigode. Hoje a STT ela ficou muito tempo sem exercer o seu papel de planejamento do trânsito do município. Para você ter ideia, a STT nem participava dos projetos de mudança viária do município de Camaçari, quando a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, era gerenciada pelo governo anterior. Então, somente agora, em janeiro, que nós, ao retomarmos o governo, junto em parceria com o secretário da CEINFRA, com o Zé Mário, e com os demais conjuntos de secretários da cidade,
é que nós começamos a ter acesso prévio a essas discussões. Então, muitas das situações que estão hoje trazendo transtornos ao município de Camaçari é justamente pela ausência da STT no momento da elaboração dos projetos viários do município, que ia impactar diretamente na vida do cidadão. Então, hoje nós temos vários comércios em lugares que precisam estar com carros, às vezes, grandes estacionados. Nós temos um grande fluxo de veículos em determinadas vias por conta dos bairros que estão aí. E a gente hoje vê a necessidade realmente de se fazer um planejamento, e é isso que nós estamos fazendo, junto com a CEINFRA, junto com a SEDU, buscando fazer um planejamento viário realmente no município que venha a atender essa demanda de diminuir. E também estivemos com o seu Márcio, secretário da SEDUC, onde foi abordado o assunto sobre a contratação dos novos educadores, né? Praticamente foi 71 novos educadores que vêm auxiliar a educação na cidade de Camaçari. São profissionais que têm autoestima, alta capacidade para o serviço qual foram chamados. Foi abordado também assunto relacionado à manutenção das escolas, que estão precisando muito. A gente tem debatido muito, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a secretária Jeane, com a Secretaria de Saúde, com a secretária Rosângela, sobre nosso compromisso de estarmos realmente dando a assistência necessária aos nossos estudantes da educação especial inclusiva e não só do ponto de vista de estar incluindo eles no acesso à unidade escolar, mas também promovendo a possibilidade do avanço pedagógico, sabe? Então, garantir esse direito, mas também garantir o avanço, o aprendizado, que todos somos capazes. Essa pauta é uma sensibilidade muito forte que atinge o nosso prefeito Caetano. Então, para você ter ideia de todos os concursados que nós temos hoje na lista, tanto que foi os primeiros do nosso governo a serem convocados. Isso demonstra, né, a importância que essa pauta tem para a nossa gestão. Cuidar das pessoas atípicas, né, cuidar dos PCDs, cuidar realmente cada vez mais da educação especial inclusiva. E segundo algumas informações, doutor Márcio, esses cuidadores vão acompanhar os estudantes com deficiência na escola. E que deficiências são essas? São várias. Algumas de ordem neuro, né, de neuro, mas assim, também algumas crianças surdas, algumas crianças cegas ou com deficiências visual. São várias atipicidades que elas têm. Então, os cuidadores, também crianças autistas, que no nosso caso são a maioria, então todas elas terão um tipo de cuidador que está sendo qualificado, porque na verdade ele já tem uma formação, só que a gente faz a nossa formação para dar a linguagem pedagógica que nós estamos estabelecendo dentro da rede. No caso, então, não é um foco só, são vários. São vários, porque nós temos hoje 1.085 crianças com laudo, né, ou com algum tipo de deficiência ou atipicidade. Nem todos precisam de profissional de apoio, ok? Mas as que precisam, nós estamos dando a assistência possível e também, cada dia mais, fazendo com que esses profissionais estejam tendo formações para melhorar o tipo de serviço, melhorar o diálogo com os pais, né? Ou responsáveis pelas crianças, porque a gente tem essa questão, né, da presença. Geralmente, pais ou responsáveis desses alunos, eles são mais presentes nas unidades escolares, então exigem mais satisfações da SEDUC. O que é de novo
nesse processo é que é a primeira vez que a gente vai ter cuidador efetivo, porque os que nós já temos na rede são cuidadores que são reda, são contratados, sabe? Esses não, esses são efetivos, são concursados, então já fazem parte, são profissionais de carreira, que vão fazer parte do quadro de efetivos da prefeitura. É uma certeza que vai dar certo mesmo, né? Tem que dar, porque assim, nós precisamos cada dia mais fazer o que há de melhor. Foi o nosso compromisso com essa cidade, o nosso compromisso com a educação, o nosso compromisso com essas famílias, porque assim, a gente cuida da criança, mas a gente tem que cuidar também da família, sabe? E quanto melhor a criança é tratada, o estudante é tratado, mais tranquilo fica a família, mais segura fica a família, porque a gente só pode colocar nossos filhos em um local, em uma escola que a gente acredita, que a gente confia, né, que a gente sabe que vai estar bem cuidado, ainda mais quando se trata de uma criança com algum tipo de atipicidade. Doutor Marci, como foi como que esses cuidadores receberam a notícia dessa posse, assim, né? Olha, eu senti eles extasiados, né? Porque, assim, são muitos anos de luta, alguns é a primeira vez que entram como efetivo, né, de um cargo público. Eles entenderam a importância que eles passam a ter, o compromisso, a responsabilidade deles, né? E também uma garantia de estabilidade, né, de vida, porque você, sendo um funcionário de uma prefeitura como de Camaçari, isso garante muitas coisas. Até Também o TV Olhar Direto esteve com a secretária do SECAD, Fabiana Montenegro, onde foi abordado diversos assuntos, entre eles a importância da Secretaria da Administração, pois sem ela nenhuma das outras secretarias exerceriam suas atividades. E é interessante, dona Fabiana, porque as pessoas não imaginam a importância disso aqui. E nós gostaríamos de saber também que todas as secretarias, todas, né, dependem da SECAD. Não é que necessariamente dependam da SECAD. Boa parte do funcionamento, dos serviços que elas precisam para que os projetos, para que as atividades fins dela funcionem, elas dependem dessa junção com a SECAD, né? De que os serviços cheguem para elas, para que elas possam dar esse retorno para o que vai para a população. E é interessante, dona Fabiana, porque as pessoas não imaginam a importância disso aqui. E nós gostaríamos de saber também que todas as secretarias, todas, né, dependem da SECAD. Não é que necessariamente dependam da SECAD. Boa parte do funcionamento, dos serviços que elas precisam para que os projetos, para que as atividades fins dela funcionem, elas dependem dessa junção com a SECAD, né? De que os serviços cheguem para elas, para que elas possam dar esse retorno para o que vai para a população. E dentro da importância da SECAD, né, para a gestão, para o município, parece que uma das secretarias que mais a senhora tem que ter cuidado é a do Recursos Humanos, devido aos pagamentos, funcionários, né? Exatamente. A Diretoria de Recursos Humanos, ela é um setor específico da Secretaria da Administração e que gera aí a folha, o pagamento, como vocês falam, de todos os funcionários da Prefeitura. Então, sem o SECAD, todas as secretarias estariam impedidas de assumir, executar suas atividades, é isso? Em alguns setores, sim, né? Para poder que os serviços cheguem para a população, né? A maior parte das secretarias, a SECAD, ela tem a finalidade de funcionar, até por isso que muita gente não sabe da importância, ela dá essa sustentação. Então, a SECAD é mais burocrática, é aquela secretaria que fica para fazer a máquina funcionar mesmo, para dar esse suporte às secretarias. E as secretarias, boa parte delas é para dar esse retorno à população, dos serviços que chegam para o cidadão, dos serviços, né, prestados aí à comunidade, feitos na cidade. E para que eles aconteçam, eles dependem de serviços que são prestados aqui pela SECAD para que eles tenham como fazer isso chegar na ponta.
Dona Fabiana, encerrando, né, eu gostaria de saber, uma das secretarias que está em questão, né, e todos falam, né, é sobre a Secretaria de Saúde, que também diz respeito à senhora, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer? A Secretaria de Saúde, né, Rosângela e Sônia, graças a Deus tem feito um excelente trabalho. Não é fácil, né, tentar reconstruir, principalmente serviços que foram parados desde outubro, aí, desde o período da eleição. Eles foram parados e agora está tendo que retomar, né? Como costuma dizer nosso líder, é mais fácil você construir um novo do que você ter que reconstruir o que foi desfeito. Mas o pessoal está bastante engajado aí, tem trabalhado bastante, né? A gente tem dado bastante suporte, tanto a Rosângela quanto a todos os profissionais de saúde que nos procuram aqui, para que o serviço volte a estar 100% normalizado e que a gente possa ter um bom atendimento. E também no dia de hoje estivemos na inauguração da Unidade da Família da Piaçaveira. Importante evento que contou com a participação do prefeito Luiz Carlos Caetano e alguns secretários, onde o TV Olhar Direto esteve com o secretário do Serim Lopes e a subsecretária da Saúde, Gabriela Mendes. Diferentemente do que eu estou fazendo, eu estou consertando, resolvendo, qualificando e melhorando o atendimento para o povo em todas as políticas públicas que eles deixaram desorganizado, desestruturado e deixaram o povo de Camaçari no maior sofrimento. E nós estamos acolhendo esse povo e melhorando a qualidade de vida da nossa gente. Então, essas unidades são unidades 24 horas e a farmácia do povo, que é 24 horas. Então, assim, nós temos também algumas ideias para a gente estar trabalhando, levando também a farmácia do povo para Abrantes. Então, tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Então, muito obrigada aí. Eu acredito, né, que nesses próximos dias a gente também vai trazer mais novidades, principalmente ali para a região de Abrantes. Então, tem muita coisa boa aí para acontecer. Aqui com o nosso amado Lopes, da Serim. Lopes, qual é o segredo para em tão pouco tempo vocês estarem suprindo uma necessidade que houve em 8 anos de gestões passadas? Dedicação, compromisso, respeito, entrega total e liderança. Caetano é um líder político muito forte, um cara que tem uma compreensão de gestão pública muito latente. É uma pessoa que tem uma experiência bacana, já viveu em diversos momentos, situações adversas e conseguiu equacionar. É tanto que hoje aqui a gente está entregando esse posto médico da Piaçaveira todo reestruturado, mas foi ele que construiu em 2007. Caetano, no segundo e terceiro governo dele, ele deixou Camaçari com quase 70% de cobertura, com mais de 70% de cobertura de saúde da família. Postos médicos avançados em todos os lugares, com médico, com atendimento 100%, com medicação, com tudo. E também tivemos entrevistando Mari Mendes, uma psicoterapeuta, atriz, psicóloga e principalmente escritora, onde na sua visita a Camaçari tivemos o prazer de estar com ela. É uma pessoa interessante, a qual escreveu alguns livros, né? E é conhecida internacionalmente também. Eu tive muito prazer em conhecer esta pessoa, né? Essa autarquia, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua pessoa. Bom, eu sou Mari Mendes, sou escritora, palestrante, meu Deus do céu, política, né? CEO da Edição Extraordinária, que é uma linha exclusiva de perfumes com 5 fragrâncias num amadeirado, adocicado, masculino e feminino, e com a grande novidade do unissex. Também difusores e aromatizantes ambientais, os produtos são maravilhosos, tem todo um trabalho voltado para a sustentabilidade, um apoio com a reciclagem, onde a gente faz um trabalho único, exclusivo, com grandes parcerias de empresas. Ela é uma escritora e eu gostaria de ouvir você falar sobre os livros que você já escreveu, que está para escrever, né? Isso mesmo, é uma esteira, né? Porque a minha vida inteira foi de muita busca, né? Isso, e hoje tem um sentido para tudo isso. Então, voltando, né, falar do livro sobre o Superando Seus Maiores Medos, que é a minha mentoria. Hoje, esse método que é aprovado pela neurociência, pela neuroplasticidade e aprovado pelo IBFT. E eu decidi trazer o Superando Seus Maiores Medos no livro porque eu entendi que
esse livro vai poder entrar em muitas casas que eu não vou poder entrar. E através desse livro, as pessoas vão chegar até mim e até mesmo tratar ali o seu problema quando um método a gente trata, eu trato dentro do meu método Superando os Seus Maiores Medos, desde o momento da concepção, da gestação, do parto, período da amamentação, do 0 ano até a idade atual. Eu ia lhe perguntar isso, da onde partiu Superando os Seus Maiores Medos? Se foi algo que tem a ver com você, você teve um medo e tal. Exatamente, onde aqui no livro eu falo sobre as origens do medo, a fisiologia do medo e sobre o que é o medo. Então, assim, é um livro muito rico, foram 2 anos estudando sobre o medo, me especializei sobre o medo, para entender o que acontecia comigo, porque eu vivi um medo paralisante, e esse medo foi que me levou às crises de pânicos, né, a depressão suicida, gerado por um medo. Então eu precisava entender o que acontecia. Então eu descobri dentro desse estudo, dessa busca, sobre as origens do medo e a fisiologia do medo. Existe, né, o medo adquirido e o medo transferido. O medo adquirido é aquele que a gente adquire ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu tenho medo de assalto, porque eu fui assaltada, então eu adquiri esse medo. E existe o medo transferido, que vem dos nossos pais, pares, professores e da sociedade, né? Que a gente adquire esse medo, a gente é transferido esse medo. E existe o medo que é da minha mãe, que no processo da gestação, da concepção começa. No período da concepção ali, será que essa mulher, ela queria aquele ato naquele momento, queria a gravidez, aquela criança que foi gerada? Qual foi o medo que ela teve ao receber a notícia que estava grávida? Como é que ela passou esses 9 meses de gestação? Porque toda reação, emoção e sensação da mãe é transferido para a criança ainda aqui. Então a criança ela já nasce com medo transferido que vem da mãe e que a mãe traz da mãe dela, que seria a avó, e da bisavó. Então é o medo transferido. E aí esse medo, ele só começa a se manifestar na vida nossa, que é o segundo espírito, é o espírito secundário que a gente recebe, é o do medo, que começa a ser desenvolvido a partir dos 2 anos de idade. Então, a partir daí é que a gente começa a identificar os medos. Existe o medo útil e o medo paralisante. O medo útil, que é o medo que nos livra do perigo. Opa, não atravessa a rua porque você pode ser atropelado. Aqui é um fogo, eu não vou pegar porque eu me queimo. Então, e entre outros, são só exemplos mais claros para que as pessoas entendam melhor, né? Que dá até para escrever um livro já, né? Aprenda entrevistando. É com a senhora. Que você aprende aqui na entrevista, você aprende ouvindo ela falar e tudo, e você aprende muito ouvindo, e ainda mais uma pessoa interessante como Mary Mendes. Mary, me diga uma coisa, até chegar o seu foco maior, que é os livros, né? Você partiu da onde? Da psicoterapeuta, da atriz, modelo e outras coisas mais para chegar ao livro? Na verdade, começou com a parapsicologia, né? Com a psicologia, tudo foi quando eu decidi descobrir o que acontecia comigo, com todo esse processo que eu passei dos 20 anos de depressão. E como no começo não se falava sobre depressão, então era algo que não se sabia o que era. E eu, como cristã, né, isso é umas coisas. Quem me acompanha nas lives, nas entrevistas, nas minhas mentorias e palestras, né, ouve muito eu falar sobre isso, porque como cristã eu tive muitos desafios. Por quê? Não se falava sobre depressão, e é uma coisa que eu vou até levantar aqui uma polêmica, mas é preciso sim falar, porque quando eu ia à igreja, as pessoas achavam que eu estava manifestada e que crente não tem depressão e que depressão era coisa do diabo.
né? É polêmico falar isso, mas é preciso falar sim, porque nas igrejas existem pessoas com depressão e a depressão, ela é uma doença sim que precisa ser olhada, que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E eu vim de uma crença religiosa e uma das piores que eu precisei alistar na minha vida foi a crença religiosa, foi entender sobre o que era Deus na minha vida, o meu propósito, o meu chamado, a minha missão. E isso, quando eu ia para a igreja que eu estava doente, as pessoas achavam que eu estava manifestada. E aí chegou um tempo que eu já me recuei, eu já não conseguia mais ir à igreja. E eu ficava dentro de casa. Então, aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor que eu não me encontrava, que não tinha nome para aquele sentimento, ele só aumentava. Ele só aumentava. E foi daí que eu comecei a buscar a autoajuda e conhecer o que acontecia comigo. Foi que veio toda essa formação. E daí, quando eu me formei, que eu entendi, que eu me libertei dos meus medos, do medo paralisante, que eu entendi o que era o medo útil, o que era o medo paralisante, o que era o medo adquirido e o medo transferido. E como se a gente aprende só por duas maneiras de aprendizado. Ou por um forte impacto emocional ou pela repetição. Então, quando eu fiz esse alinhamento que eu entendi, eu me libertei. Eu disse, agora eu vou escrever a minha história. Foi quando eu decidi escrever a minha história de resiliência e superação. Mulher Extraordinária, uma história linda que eu conto sobre a minha história, como foi sair de uma depressão suicida e chegar à alta performance da inteligência emocional. Me tornei uma best-seller, né, em 48 países, com uma edição especial. Best-seller em 48 países, com resiliência e superação. E eu entendi, foi um susto, porque quando eu decidi escrever meu livro, sinceramente, eu não imaginava que seria uma best-seller em 48 países. Foi uma surpresa muito grande. Eu entendi o quanto que essas mulheres se identificaram comigo e quanto eu poderia ajudar essas mulheres. Eu falei, agora, então eu preciso continuar. Até porque, na verdade, a escrita já fazia parte da minha vida. Desde criança, eu já gostava de escrever. Tudo que eu via na rua, frases, né? Eu gostava de escrever. Tudo que você me falasse que eu achava interessante, eu ia pesquisar, eu buscava. É tanto que na minha família eu era tirada como a encrenqueira, porque se você me falasse algo e não fosse convincente para mim, eu ia debater aquele assunto, eu ia discutir aquele assunto, eu ia pesquisar. Tanto que a minha mãe e meus irmãos diziam, chega com esse assunto, mas para mim não chega, porque não estava claro para mim. Então eu sempre gostei de estudar. E aí eu disse, não, eu tenho que levar isso para mais pessoas, porque eu entendo que eu não vou conseguir chegar na casa de todo mundo, eu não vou conseguir, meu braço é muito pequeno para alcançar tantas mulheres que passam e estão passando por essa situação de depressão, por esse momento, por essa autoajuda. E eu disse, então, através do meu livro, eu vou conseguir alcançar essas mulheres, elas vão saber da minha história, né? Para lembrar, ela também é cuidadora de autistas, certo? Ela mexe com essa área também, uma área das mais importantes, uma área das que mais está sendo vista com bons olhos no Brasil. É verdade. E tem novidade chegando dia 22 de agosto na Assembleia Legislativa em São Paulo, lá no Auditório Kobayashi, o lançamento do meu novo livro, que é O Coração que se Monta, Os Segredos na Comunicação do Autismo, com uma cartilha totalmente instrucional que eu estou trazendo exatamente para os pais em casa, uma apostila clara com uma abordagem única, onde vai ajudar essa mãe a se comunicar com o seu filho, os professores, porque hoje, assim, um dos meus propósitos é fazer com que esse livro, Os Segredos na Comunicação do Autismo, chegue a todas as escolas municipais e estadual, para que as professoras, os educadores tenham esse acesso de se comunicar com o autista, trazendo essa abordagem da comunicação, trazendo que cada autista é único,
Mesmo que hoje nós temos aí o nível 1, 2 e 3, né, o leve, o severo e o moderado, mas isso ainda é muito pouco. Ainda não se fala claramente como não se falava antes da depressão, claro, né, do diagnóstico. Então, hoje há uma confusão de linguagens, de falas, ainda há abordagens incompletas, que isso traz mais confusões, principalmente para as mães, na hora de receber o diagnóstico, sabe? Então, eu pensei, porque hoje eu sou mãe de um autista, então eu sei o que foi quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. E por que eu fui buscar esse conhecimento? Lembra lá no início, eu disse que tudo que me falavam, que me chamava atenção, eu ia buscar, eu pesquisava, e eu não sabia me comunicar com meu filho. E eu ficava nervosa, eu gritava com ele, eu não tinha paciência. E a minha filha mais velha, de 26 anos, que conseguia se comunicar com ele, e eu não entendia por que ela conseguia e eu não. E eu não sabia direcionar a palavra para ele, e ele ficava me olhando para cima, me encarava. Depois de um tempo que ele ia processar aquela mensagem que eu tinha falado para fazer, mas aí eu já tinha perdido a paciência. Eu já tinha xingado, esse menino é retardado, esse menino deve ser doente. Para de me olhar, então eu não entendia. E depois, quando eu decidi buscar esse conhecimento para saber o que era autismo, como me comunicar com meu filho, eu disse, eu vou ajudar outras mães. Aí escrevi a apostila, Os Segredos na Comunicação do Autismo. E eu ia em cada escola e dizia, olha, eu escrevi essa apostila porque eu tenho um filho autista. Eu sei que aqui na escola tem mães que precisam conhecer isso. E aí fui, e agora eu decidi escrever o livro, porque eu entendi que assim como Superando Seus Maiores Medos chegou a 2.700 pessoas, eu tenho certeza que Os Segredos na Comunicação do Autismo vai chegar muito mais, e eu quero trazer esse livro para as secretarias de ensino do estadual e municipal, para poder ajudar as professoras na escola, porque é uma demanda muito grande. Eu não quero causar polêmica aqui, mas, né, é claro que existe uma hierarquia, né? E que colocar essa criança autista dentro de uma sala de aula com outras crianças e dizer que isso é inclusão, não é verdade, né? Mas eu não quero discutir esse tema aqui, vamos deixar para um outro momento, uma outra oportunidade. Gente, conversar com Mary, cada pergunta o relógio dá uma volta assim, ó. Mary, muito agradecido. E você receba do TV Olhar Direto, sempre o TV Olhar Direto deixa essas 3 palavras aos nossos entrevistados. Felicidades, felicidades e felicidades. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre, né, todo esse meu trabalho, que é um orgulho muito grande. Eu já me coloco à disposição tanto do Olhar, né, da TV Direto, quanto do nosso público. Qualquer informação, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Será um prazer muito grande estar com vocês, atendendo as necessidades, explicando, ajudando, falando sobre o Instituto Mari Mendes dos Pés de Lama aos Saltos Finos. Lá eu tenho muitos projetos sociais voltados para a mulher, para a escrita, para o Remar para a Vida, um projeto para adolescentes. E, meu Deus do céu, é muita coisa. Vou ter que voltar outro dia. Vai dar outra volta. Muito obrigada mesmo. Olha, não desista dos seus sonhos. Acredite sempre em você e tenha uma fé decidida para que nada e ninguém tire do teu caminho aquilo que Deus colocou.